O burro estava amarrado ao portão, numa cidadezinha do interior. Era uma manhã de sol quente e ele não tinha água nem comida. O diabo estava de longe observando e, aproximando-se, soltou o burro. O burro, que estava faminto e sedento, acabou invadindo uma pequena propriedade, pisoteando e devorando a plantação. A esposa do dono daquela pequena propriedade tentava sem sucesso afugentar o burro. No auge do desespero pela plantação destruída, pegou a espingarda e matou o burro. O dono do burro, vendo o burro morto, ficou muito irado e também pegou a sua espingarda e matou a mulher. O dono daquela pequena propriedade, chegando em casa, viu a esposa morta e sua plantação destruída e matou o dono do burro. Os filhos do dono do burro, ao verem o pai morto, incendiaram aquela pequena propriedade e o dono daquela pequena propriedade os matou. Um anjo, que passava vendo tudo aquilo, disse ao diabo: "Viestes tão somente para matar, roubar e destruir. Viu o que você fez?" E o diabo lhe respondeu: "Eu só soltei o burro." O Evangelho de Marcos, no capítulo 11, traz a história de outro burro, este carinhosamente chamado de jumentinho. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: "Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isto, respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui." Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: "Que fazeis soltando o jumentinho?" Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, e então os deixaram ir. No versículo 1, diz que Jesus conhecia aquele jumentinho e sabia onde e como ele estava. O livro dos Salmos, no capítulo 139, versículo 16, vem nos dizer que ele nos conhece ainda quando nós éramos substância informe. O versículo 2 diz que Jesus sabia que o jumento estava preso na rua do lado de fora. O jumento vivia amarrado e não tinha consciência da sua condição. Não sabia que vivia preso, amarrado ao portão, na rua, do lado de fora. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E ele nos convida a sermos verdadeiramente livres. Jesus faria na vida daquele jumentinho algo que nunca tinha acontecido. Naquele jumentinho, ninguém jamais havia montado. O jumento vivia amarrado ao portão, na rua, do lado de fora, e tinha medo de ser usado. Se ele se desprendesse e entrasse sozinho em Jerusalém, seria só mais um animal perdido e sem dono. Mas Romanos capítulo 6, versículo 4, nos chama para a liberdade e para andarmos em novidade de vida, porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, diz Colossenses capítulo 1, versículo 13. No versículo 3, Jesus precisa daquele jumento. Perdoa o seu pecado, declara a sua libertação, o chama para perto de si e para dentro da cidade de Jerusalém. O Evangelho de João, no capítulo 8, em que Jesus fala a respeito de liberdade, ele diz aos judeus que estão próximos: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Eles dizem: "Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos." E aí Jesus explica que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aí ele diz que o escravo
não fica para sempre na casa, mas o filho sim. E aí ele declara: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que você está fazendo com a sua liberdade? Pense nisso. Graça e paz.